os líderes te machucam, te julgam, te ferem, te destrói, te defama, toma o que é teu e depois te descarta, que te rotulam, que te xinga se um dia você ser saído, te xinga de caído se um dia você sair de lá, te odeia se você sair. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe das pessoas, das vítimas dessas igrejas. Você sabe das vítimas. Você sabe quem são eles. Você sabe disso. Você vai prestar atenção aqui e quem sabe você se liberta. Você vai atender a voz de Deus que está dentro do seu coração, falando dentro de você, que é o lugar mais próximo. É o buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, dentro de você, dentro da tua vida. É o que Jesus disse, né? Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Se você tentar para esse Deus que está no seu coração, você vai dar uma banana para o Deus religioso, o Deus do seu pastor, o Deus dos seus líderes, que quer que você se prostre diante deles. É um Deus que aliena a pessoa. Se alguma coisa de boa acontecer com você, ela vem vinculado ao aliciamento de te prender dentro da religião deles, da doutrina deles. Se alguma coisa de boa acontecer dentro dessas religiões e igrejas, vão te prender a elas. Como Jeremias, capítulo 5, né? Jeremias 22 ao 31. São laços, salmo, né? Laço de passarinheiro, né? E ele te livrará do laço do passarinheiro. Fica aí atrás de achando que laço do passarinheiro, ouvindo conversa fiada, o passarinho, e foi lá, caiu no laço do passarinheiro. Não é laço de homens, armado por homens. Laços, não para pegar pássaros, para pegar pessoas. E ele te livrará do laço do passarinheiro. Caiu a ficha? Nós vamos compreender aqui um pouquinho. E você vai trazer memória algumas coisas que você já viu, que você já percebeu, mas você tem medo de sair, porque você pensa que aquele Deus é o que pesa a mão, é o Deus vingativo, é o Deus que dá poder ao diabo. Você vai ser liberto por Cristo Jesus. E você vai viver com Cristo, eternamente com Jesus. E você vai educar sua família, a ensinar sua família a não ser escravo religioso de homem e de igreja ou religião nenhuma. Para que, onde quer que eles estejam, na vida ou na morte, na velhice, na doença, em cima de uma cama, para que eles tenham certeza que Jesus está na vida delas, que o verdadeiro Deus está na vida delas. Porque o falso Deus religioso abandona você na hora que você mais precisa, não tenha dúvida disso, porque ele não existe. Esse falso Deus é uma ficção, é uma mentira ficcionada, fixada na mente dos líderes para prender pessoas a eles. É como Paulo dizia, não é isso? Temo que no vosso meio homens aparecerão e farão discípulos após si. Paulo já condenava essas práticas desses homens. Se tivesse Paulo hoje, estaria talvez aqui no meu lugar falando, ou em outro lugar falando, ia ser odiado por vocês a mesma coisa. O Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Crucificam, não é assim? Pois é. Por seguir os líderes religiosos, mataram o Filho de Deus. Eu espero que você não faça o mesmo com esse Deus maravilhoso, com esse verdadeiro Deus que está na tua vida, e você está matando Jesus, crucificando Jesus na tua vida para aceitar o Jesus dos líderes religiosos, conivente com as mentiras deles. Vamos prestar atenção aqui? Aí eu olhei pra janela e falei, já tá acontecendo um apocalipse. Aí quando ele olhou pra janela, eu peguei os meninos nas costas e saí correndo. Quando estava apanhando a população, o Anderson disse achar que naquele momento iria para o céu, mesmo tendo tirado a vida da própria filha. Você quer ir pro céu. É isso que a igreja faz, é isso? Religião faz isso. Enlouquece as pessoas. Manipulam as pessoas e enlouquece as pessoas. Religião é um trauma na vida da pessoa. Se acontece alguma coisa de bom na vida da pessoa dentro da religião, é porque o Deus da religião, daquela doutrina, está fazendo alguma coisa. Aí te prende você à doutrina daquela igreja porque você recebeu alguma coisa. Como se você, se não tivesse naquela igreja, não fosse receber. Porque você acha que é através da igreja que aquele Deus opera através daquela igreja. Isso é coisa maligna, isso é cilada maligna.
Porque o Deus verdadeiro diz o contrário. Não sabeis vós que o que eu penso de vós é para o bem, não para o mal? Não sabeis vós que a chuva que eu faço chover na terra de um justo, eu também faço chover na terra de um justo? O Deus de Jesus é maravilhoso. O Deus verdadeiro é maravilhoso. O Deus de Jesus, a única coisa que quer é que você creia que Jesus morreu por você, para que você se arrependa dos seus pecados e entregue a tua vida a Cristo no teu coração e viva com Cristo. É isso que Deus quer de você. E se você quiser falar do Evangelho de Jesus para quem está preso, fale. E é o id anunciar, não é o vinde e escutar na minha igreja, não. É o id. Se você ama a causa, faça isso. Eu estou aqui não porque sou obrigado. Estou aqui porque eu atendo. Eu atendo a voz daquele que fala no meu coração, daquele que morreu por mim na cruz do Calvário, daquele que derramou seu sangue maravilhoso, para que eu pudesse ter vida em Cristo e eu pudesse um dia ressurgir no último dia. Ainda que estivesse morto, eu viverá. É a palavra de Jesus, me chamou para ser fonte de águas vivas. Não ir beber nessas igrejas todo dia e morrer de sede lá dentro. E pior, e nunca crer, né? Porque tem que ir de novo. Nunca se liberta. Ensinam e nunca aprendem. É triste, né? Mas é verdade. Aqui nós vamos ver aqui uma sessão de poder do Deus, o Deus religioso de uma igreja evangélica, expulsando um demônio. E na verdade é uma piada. É um menino que tem um canal no YouTube aí e faz brincadeira. E esses pastores achavam que ele estava endemoniado. Mas nada, é uma pegadinha que ele fez. E bem que expôs esse Deus que engana esses líderes religiosos e eles vão enganando. É o diabo enganando o outro praticamente, né? Tem hora que eu penso que eu não sei qual é pior. Se são esses líderes dessas igrejas ou é o diabo. Eu tenho a impressão que um dá aula pro outro. Que tem coisas que eles nunca viram, o diabo ensinou. E tem coisas que o diabo nunca viveu por ser homem. Por não ser homem, ser espírito, aprendeu dos homens, porque nunca foi homem. Eu não sei qual é pior, ok? Mas vamos ver aqui o Deus de uma igreja evangélica, que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus de Cristo Jesus. Mas os que estão nesse show religioso pensam que é. Mas se soubesse de verdade que o Deus verdadeiro está no seu coração, está dizendo: saia daí, povo meu, sai dela, povo meu, com certeza sairia para os braços de Cristo Jesus, sairia dessa igreja. Deu para entender o que eu quero te dizer para você? Que o Deus verdadeiro não te engana, não toma o que é teu. O Deus verdadeiro não precisa de coisas das mãos dos homens. Se esse povo daí soubesse, sai daí, gente, vão se divertir, vão viver a vida. Não exclua Jesus da sua vida, mas exclua esse espírito de engano e de mentira, que é fruto da grande Babilônia. É o mesmo veneno que a mãe deu para as filhas e as filhas não praticam isso. Por isso que esse Deus aqui é fácil de enganar ele. Quer ver? Olha só, vamos ver o menino. Um menino tirando a chacota não só do pastor, mas do Deus do pastor. Olha só. Traz o poder para cá. Fica amarrado. O diabo é estrategista. Ele tenta pegar a pessoa na fraqueza da pessoa. Você está entendendo, senhor? Na cabeça desses ouvintes aqui no culto, isso aqui deve ter centenas de pessoas, talvez até 1.000 pessoas. Essas igrejas são grandes, né? Olha como Deus é poderoso, olha como Deus é poderoso. Viu que o diabo se manifestou? Aqui, ó. Olha só. Eu ensinei aqui que não tem demônio forte, tem pessoa fraca. Mas você pode... É o que mais tem, né? Pessoas fracas. Presta atenção, quem é você? Qual é o seu nome? Você sabe que eu sou. Fala, seu nome. Você sabe que eu sou. Fala o seu nome. Que seja quais os problemas que você causou na vida dele. Fala. Sabe o que eu vou fazer com ele? Fala logo, o que você já causou na vida dele? Olha só. Nossa. Entenderam? Entenderam, gente? Hã? É isso mesmo. Eu nem sei que dança é essa, mas os pastores tinham que aprender alguma dança, tem uns que dançam. Olha o pastor falou aqui: volta cá, rapaz, volta cá, demônio. Esse demônio tá saindo, volta cá, ó, rapaz. Aí, os obreiros entendendo buscar ele, porque o show, acabou o show desse jeito. Ridicularizou a igreja aí, olha só. Olha. Ó, não sai não, ó os gritos. Ei, rapaz, volta aqui. Não sai sem ficar endemoniado, não. Senão o show vai acabar, meu irmão. Volta aqui. E todo mundo levou na brincadeira, foi tudo tranquilo, ninguém se ofendeu, até porque não foi nossa intenção ofender ninguém, era só uma brincadeira, demorou? E os adeptos de Jim Jones, como esta moça... Viu aí? Depois o pastor levou,
levou tudo na brincadeira, mas na hora lá era santidade, era santíssimo. Era uma operação do Espírito, né? Na hora lá, foi uma operação para o povo que estava ali, era uma lavagem cerebral dizendo, olha o poder que Deus tem aqui dentro, olha como Deus está segurando o demônio. Aí depois levaram na brincadeira, o pastor tem que levar na brincadeira mesmo. Mas o povo não. O povo tem que entender que esse Deus é corrupto. O povo tem que entender que eles estão sendo enganados por espírito de mentiras. Que é o que Jesus quis dizer. Que é o que Jesus demonstrou. Jesus disse, deixou claro, é aqui, olha. É aqui, ó. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. O que aconteceu ali foi isso mesmo. Foi uma mentira que estava se estabilizando e naquele exato momento foi um menino que fez uma pegadinha com a igreja. No fundo, é dizendo, vocês são mentirosos e o Deus que está por trás de vocês é tão mentiroso quanto vocês. É tão cínico quanto. Vamos ouvir outra aberração do Deus evangélico, católico, dos líderes, né? Não do povo. Porque o povo quer o Deus verdadeiro, almeja a alma desse povo, almeja o Deus verdadeiro, que está no coração deles, mas eles não reconhecem, porque é sufocado pelo Deus da igreja. Pelo Deus dos seus líderes, e padre, e pai de santo, e pastor, e rabino, e sacerdote, e um monte de gente de gerente para chegar até Deus. Mas nós vamos aqui ver outra igreja evangélica aqui, vamos ver aqui o que o Deus dessa igreja evangélica fez. É que foi capaz de fazer. E contra a sua vontade, e que se sentiam felizes. O deputado Ryan chegou a dar a entender que tudo estava bem em Johnstown. Depois de conversar com vocês, concluí que para alguns que estão aqui, isso é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. Que maravilha, né? Algumas horas depois, o deputado e os jornalistas começaram a perceber que a recepção tinha sido cuidadosamente planejada. Entenderam? Alguns senadores, deputados americanos e jornalistas foram onde Jim Jones tinha uma igreja, ali a base da igreja do Jim Jones. Então era um culto recheado, aquele louvores, cânticos, era um culto cheio de pregações, era uma igreja evangélica, ele era um pastor evangélico. Jim Jones era pastor evangélico. Esse líder religioso aqui veio ao Brasil nesse período aí, antes desse assassinato aí, ele veio ao Brasil e tem foto tirada com líderes religiosos, com irmãos evangélicos, pastores, líderes de igrejas. Ele visitou algumas igrejas aqui no Brasil. Eles eram aquilo, é o irmão da fé. É um testificando às vezes, né? Para dar base ao segmento religioso. Católico, evangélico, espírita, cada um tem um segmento. Então aqui é um culto. E no dia que os líderes americanos, os senadores americanos, e os deputados e jornalistas foram para ver, porque havia algumas queixas, que muitos se sentiam aprisionados dentro desse acampamento dessa igreja, que para eles era prisão, então eles foram lá ver. Mas nesse dia o líder religioso manipulou de uma forma descaradamente o povo. Essa mesma maquiagem, quando você é pastor de uma igreja, que você maquia a igreja, deixa tudo lá. Se um obreiro é mal arrumado, se veste mal, você põe um obreiro que veste bem. Se um obreiro é mal, o diácono, o obreiro não fala bem, a gente traz o camarada que fala bem para ficar ali, para atender a autoridade, para atender outro. Esse cinismo religioso. O pregador não tem cultura, o pregador é como eu, por exemplo. Não, chama o pregador, aí vem um pregador fulano de tal, porque fala bem, fala bonito, e ele tem, né? Nossa, ele é o cara. Ele é o pastor. E aí é tudo uma imagem. É tudo um cenário. É todo esse cenário para dar uma conotação de perfeição espiritual. A áurea espiritual. O engano, gente, a mentira formula a sua forma de poder. Para persuadir o ser humano e as pessoas e para enganar. É como Jesus deu aquela palavra, não vem senão o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. E quando Jesus dá essa palavra, os pregadores dessas igrejas pregam que ali é o diabo, que Jesus está falando. Não, Jesus está falando de pastores, de pregadores, de falsos profetas, de homens que vêm trajados de ovelhas, mas são lobos devoradores. Mas na hora de pregar essa mensagem, ele distorce as escrituras para dizer que Jesus está falando mal do diabo. Não, ele está falando de vocês, religiosos. Líderes religiosos que manipulam um culto para fazer prisioneiros após suas igrejas. E aqui é uma delas. O correspondente Dan Harris, da NBC, recebeu um bilhete de um membro da seita, Barn Gorsley,
dizendo que queria sair de Jonestown. Jones respondeu: este homem quer deixar seu filho aqui. Se Jonestown não é um bom lugar, por que ele quer deixar o filho aqui? De qualquer maneira, disse o repórter Dan Harris, este homem faz parte do seu grupo. E a resposta de Jones: algumas pessoas gostam de fazer este jogo, e mentem. E o que eu vou fazer com os mentirosos? Olha, por que vocês não vão embora daqui? Por favor, vão embora. Nós não aborrecemos ninguém. Quem quiser ir embora, que vá. Ninguém tem problemas de sair daqui. Tem gente que gosta de publicidade. Essa conversa de Jim Jones, que todos tinham liberdade de sair, não tem liberdade de sair, não. Uma vez você tendo preso a um esquema religioso, você não tem a liberdade de sair. Porque se você sair dali, a primeira coisa é que você vai perder todas as amizades. Segundo, que vão falar de você. Todas as igrejas têm essa prática. Todas, sem exceção. Tem essas práticas, sim. E a técnica do vacinar o povo para não depois ter relação de amizade com quem sai. Todas elas têm essa maneira. Umas mais exacerbadas, mas outras bem disfarçadinha, bem, sabe, aquela vozinha, aquela coisa toda, tal. Mas todas elas têm esse comportamento. Isola a família, parente, por isso que fica parente de mal com o pai, pai com o filho, mãe com o filho, que quando sai, racha a família, racha todo mundo, é um inferno de vida. É um inferno. Então essa conversa, não, aqui todo mundo tem liberdade de sair. Não tem, não. Nenhum tem liberdade de sair, porque todos morrem de medo de sair e ser hostilizado pelos que estão, e ser hostilizado pelo Deus da igreja, e ser depois, tudo que vier acontecer naquela vida vai dizer que é o Deus pesando a mão. Essa coisa é maligna. As pessoas não entendem. As pessoas não querem entender isso. Toda essa conversa agora de Jim Jones aqui, elas são repetidas pelos líderes religiosos. De hoje e de sempre. A fisionomia de Jim Jones mudou completamente. A fisionomia mudou completamente, é isso mesmo. Faça perguntas. Procure um líder dessas igrejas e façam perguntas. E pergunta assim para eles: vem cá, por que você leva o povo de vocês a ajoelhar diante do púlpito? Naquela hora você vai ver o camarada se transformar no pai deles, no capeta. Faça perguntas: por que vocês recebem dízimos? Vocês não são levitas. Vocês não são judeus. As escrituras dizem que dízimos foram para os judeus. E só os levitas podiam receber dízimos. Vocês, além de não poder receber dízimos, porque vocês estão na nova aliança, Jesus na cruz do Calvário estabeleceu o Novo Testamento, e vocês continuam ainda recebendo dízimos para construir patrimônio religioso. Vocês nem são levitas, vocês às vezes é baiano, pernambucano, nunca foram na tribo de Levi, nunca nasceram em Israel, e muito menos na tribo de Arão, que só eles tinham o poder de receber dízimos. E você faz perguntas que você vê eles se transformarem na hora o semblante desses homens cai. Ele ironizava sobre a maneira como Harris e os outros contariam a história do templo do povo na televisão e nos jornais. O problema surgiu quando a comitiva se preparava para seguir rumo ao aeroporto. Um membro da seita tentou esfaquear o deputado. Ryan, com a camisa suja de sangue, diz ao repórter Dan Harris que o atacante quase o matou. Quando eles foram pegar o avião para ir embora, eles iam levar em relatório, porque muitos membros tinham entregado para os senadores e deputados e jornalistas bilhetes: me ajudam, me liberta, nós estamos aprisionados aqui, porque lá o culto era só uma maquiagem, o povo estava preso, aprisionado, nos ajuda, muitos estavam libertos. E quando ele falou agora assim, foram esfaqueados, eu lembro do esfaqueamento que eu sofro até hoje. Ali foi literalmente. E o esfaqueamento que nós recebemos é moral quando nós saímos desses ambientes religiosos e contamos o que existe dentro dos ambientes religiosos e o que são. E aí nós recebemos o esfaqueamento moral. Somos execrados, destruídos, xingados de caídos, de bode. Chamam-nos até de defuntos. São cães devoradores. Os que escaparam realmente puderam contar para o mundo inteiro o que acontecia nessa seita maligna. Tudo isso aconteceu pouco antes da emboscada no aeroporto. O repórter Lucas Médici, que desde terça-feira se encontra na Guiana, narra em detalhes a tragédia de Jonestown. Jonestown. 5 pessoas morreram. O deputado, 3 jornalistas ao nome dele, e Patricia Parks, nora de Edith Parks. Edith correu para a selva. Um avião conseguiu decolar. Jim Jones tinha planejado eliminar toda a comitiva, inclusive os adeptos rebeldes. Edith Parks, uma adepta que estava deixando Jonestown com 5 parentes,
foi testemunha da emboscada. Well, we were getting on the plane, or they told us to board. Estávamos no aeroporto e recebemos instruções para entrar no avião. Minha família entrou primeiro, com 3 ou 4 passageiros. Apareceu então um trator, puxando um trailer, vindo rápido em nossa direção. Os homens saíram de dentro dele e começaram a disparar. Mataram minha nora, que já estava dentro do avião. O deputado ainda não tinha entrado, nem os jornalistas. Depois, os homens foram para o outro lado do avião e começaram a matar o deputado e os jornalistas. Mas o plano original era diferente. Larry Layton mataria o piloto durante o voo de volta e se suicidaria, caindo com o avião na selva, matando todos os passageiros. Jim Jones talvez nem tenha ficado sabendo que o plano original falhou, pois pouco depois da partida da comitiva de Jonestown, ele mandou reunir toda a comunidade no pavilhão central. Eu estava lá quando Jim Jones estava dando as ordens ao povo para tomar o veneno. Ele dizia que a gente devia beber depressa, antes da chegada da Guarda Nacional da Guiana. Se eles nos pegassem vivos, seríamos torturados, castrados e assassinados. Jim Jones dizia que antes dele morrer, ele queria ter certeza que todos estaríamos mortos e salvos da Guarda Nacional. Odell Rhodes estava lá. Ele viu o início da tragédia. Escapou porque a enfermeira pediu a ele que fosse buscar o estetoscópio na enfermaria. Era uma igreja evangélica que também dizia ter a revelação divina de Deus, melhor do que as outras, que é uma característica de todas as igrejas na Terra. Todas as igrejas evangélicas na Terra, cristãs, não é só cristãs não, todas elas, muçulmanas, todas elas, diz deter a verdade. Uma solta a bomba, mata crianças em nome de Allah, em nome de Deus. Outras matam em nome do Deus de Israel. Outra destrói em nome do Deus dos evangélicos. E a história da humanidade é marcada por isso. E o verdadeiro Deus dizendo, eu nunca me envolvi nisso. Eu nunca me envolvi nisso. Eu não quis isso, eu nunca quis isso para ninguém. O Deus verdadeiro nunca quis isso para ninguém. Mas, Bíblia na mão, cantada de louvores, pregação de Bíblia, palavra de Deus, olha o resultado. Como engano, né? Ele não voltou. A primeira pessoa que se levantou para tomar o veneno era uma jovem mãe. Devia ter uns 27 anos. E ela tinha um bebê. O bebê devia ter 1 ano e meio. Ela deu o veneno para o bebê primeiro e tomou o dela em seguida. Depois ela saiu e sentou-se na grama, esperando o veneno fazer efeito. Era difícil acreditar. Eu podia entender os mais velhos cometendo suicídio, mas não entendia como os jovens estavam fazendo aquilo. Ela não foi forçada. Eu vi muita gente subindo sem ser forçada. Isso foi no começo de tudo. Não dava para você resolver de outro jeito, sem matá-los, sem brincar com eles? Não dava, senhor, porque eles é o principal. Eles estão disputando contra Deus. Está aqui disputando contra Deus mesmo. Não é de hoje nem de ontem que eu venho lutando contra esse demônio lá. Eu jejuo, eu vinha fazendo tudo e eles me perseguiam direto. É um demônio que incorpora na pessoa. É a bruxa, é manjar e o fantasma ri de mãe. Você chegou às 3 horas, 2 horas lá na casa do seu patrão e como é que foi a discussão? Eu falei, então agora eu vou fazer uma oração na cabeça da senhora. Eu levei a mão na cabeça dela, aí ela meteu-lhe a unha em mim, no meu rosto assim, ó. Aí eu tentei segurar, porque nós tínhamos espírito da Igreja Universal, nós tentamos agarrar as pessoas para tirar mesmo. Aí eu tentei segurar, não dava jeito, aí o velho pegou, veio por trás com uma vassoura, abriu em mim, abriu aqui na minha cabeça e eu disse, meu Deus do céu, agora já é 2. Aí tô lutando contra os 2. Tô lutando mesmo, derruba um, derruba outro. Eu disse, meu Deus, é comigo com certeza. E Deus não falha, não. Aí eu ainda viu já. Aí eu disse, é por isso que. Qual Deus, hein? Deus da igreja dele, né? Não foi o Deus da igreja dele? Que botou isso na cabeça dele? Que eu levantei é porque o senhor ainda está em senhor não. O fantasma do diabo, você ainda está vivo. Aí ele estava de coca. Aí quando ele caiu, eu chutei a cabeça dele, caiu. Aí eu peguei a enxadinha e bati bem no pescoço. Eu disse, graças a Deus, meu Pai do céu.
Você se arrepende de ter matado os dois? Eu falo para a senhora, se eu tivesse matado um cristão, eu arrependia. Eu arrependia, na verdade. Uma pessoa mesmo que eu vi que tem um coração branco mesmo, eu arrependia. Mas aqueles dois que tem um coração preto, eu não arrependo. Você acha que não fez nada de errado? Com certeza não. Porque Ele disse que se fosse um cristão de coração branco, não mataria, né? Engraçado, né? Poderiam nascer 1000 desses agora para enfrentar o Estado Islâmico, que estão lá destruindo pessoas de bem em nome do Deus deles, matando homens, mulheres e crianças, usando o nome de Alá para matar, mas na verdade não, é o Deus que está na cabeça deles, que é tão assassino quanto aqueles homens que estão lá matando os homens, mulheres e crianças. Então bom seria se lá tivesse 1000 cristãos desse aqui, né? Para brigar com o Estado Islâmico, né? Aí ia ser cobra engolindo cobra, demônio com demônio brigando. Deve ser uma briga boa, imaginem, dentro de uma gaiola, demônio brigando com demônio. Deveria ser bom, não era? Deveria ser uma briga boa, né? Isso aí foi um... É um demônio, né, que tava querendo roubar Deus, moço. Querendo roubar Deus, querendo ser mais do que Deus. Só querendo ser mais do que Deus. Você tem problema mental? Não tem não, senhora. O meu negócio é porque eu tenho dentro de mim, é o dom, é o poder de Deus, a imagem do Senhor Jesus. É o poder de Deus dentro de mim. É o Jesus da igreja. O pastor da igreja. Amarrado, não uso não. Do Jesus Raimundo Nonato Carneiro Amorim, outro caseiro da chácara, explica como tentou ajudar os patrões. E eu escutei uns gritos e saí correndo apressado. Aí cansei, né, que eu já estava muito cansado da carreira que eu tinha andado e agarrado com ele aí. Aí desisti, fui chamar a polícia. Ele era uma pessoa normal, apresentava algum distúrbio, alguma coisa? Depois que ele passou para essa religião, foi que ele mudou, né? Falando de gente que estava expulsando o diabo, não sei o que. Ele dizia que meus patrões estavam com o diabo, dizia que eu estava com o diabo também. E eles eram patrões bons? Era bom, a Maria, minha patroa, gente boa demais. Seguir esse Deus religioso dessas igrejas e sufocar o Deus verdadeiro que está dentro do seu coração tem suas consequências. Não causada pelo Deus verdadeiro, mas causada pela frustração e pelo estado emocional que essas igrejas são capazes de mexer na mente das pessoas. Na mente e nos corações. E não tem grau social para isso. Não existe grau cultural, econômico para se livrar de uma cilada dessa. Só o milagre de Deus para libertar. Milagre do Deus verdadeiro. Só o milagre do Jesus verdadeiro para te libertar desse falso Jesus que esses líderes dessas igrejas e religiões impõem sobre o coração e mente das pessoas. Isso é para você tentar um pouquinho entender. É o Deus que não quer seu dinheiro, o Deus que não quer seu sacrifício. É o Deus que não quer que você vá buscar ele lá não. Ele vem até você. Porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Entra no teu quarto. Ora ao Pai, fecha a porta. Não precisa fazer coisa para as pessoas verem. Não precisa falar com Deus para as pessoas verem. Você não tem que demonstrar nada para ninguém. Você não tem que convencer ninguém de que você ama o Deus verdadeiro. Não precisa nada. Todos esses meios, esses mecanismos e práticas que eles impõem que você tem que fazer é do falso Deus, não do Deus verdadeiro. É triste, mas é verdade. Essas são as consequências. Você leva 10, 20, 30 anos enriquecendo os líderes religiosos e servindo a um falso Deus, dando dinheiro para um falso Deus e deixando no teu coração morrer o Deus verdadeiro. E se um dia você sair dali, você vai ser hostilizado tanto pelos líderes quanto na tua cabeça, na tua imaginação, você vai ser hostilizado pelo falso Deus. Vão dizer a mão de Deus pesando, a mão de Deus está pesando. Ai, ai. Muita gente boa, rapaz. Segue Brasil Urgente.